vindo. Ele está acompanhado da sua esposa Aline e do seu filho Adrian. Sejam muito bem-vindos também, tá bom? E que o nosso Deus Espírito Santo te use neste momento. Que sejamos agraciados por essa mensagem. Valeu. Muito obrigado também pelo convite, né, que os irmãos já me fizeram aí. Eu já vi uma vez aqui, foi um irmão, um ancião aqui que me chamou, não lembro o nome dele, né? Um cabelo bem branquinho. Eu acho que ele é o amigo daquele lá que está com a violinha ali. Que uma vez a gente estava lá no Ipanema tocando lá, aí estava precisando de um pregador. E eu me lembro que eu vim no domingo também e preguei sobre o tempo e o cristão, né? Mais ou menos esse tema. Então, mais uma vez, eu agradeço, irmão, pelo convite. Irmão, eu já estou ali 5 anos na igreja do Ipanema. Eu sou natural do Maranhão, Santo Inês do Maranhão, onde tem, assim eu falo, não desmerecendo, né? Mas é onde tem a união mais forte da divisão sul-americana, é a União Norte Brasileira, né? É onde a maior quantidade de pequeno grupo, a quantidade de assinatura de escola sabatina, onde corre mais livro do Espírito e Profecia. E já tenho 18 anos na igreja adventista. Eu, lá no Maranhão, eu era evangelista, né? Evangelismo público. O irmão estava até ali no Ipanema, fizemos um Caleb ali de 10 noites, né? Aí eu relembrei novamente lá, os dois irmãos ali, o cantor, os dois cantores estavam lá, me lembrei lá do Maranhão, que a gente fazia Caleb, né? No meio da rua, na escola. E esse é uma das formas assim da igreja se aproximar mais do bairro, né? Muitas vezes fica a igreja aqui, aí a comunidade acolá, e a gente se aproxima, vai até a comunidade. Se a comunidade não vem até a igreja, a gente vai até a comunidade, tá? E estarei sempre à disposição dos irmãos me chamarem, estarei à disposição. Se precisarem de alguém para tomar conta de uma classe bíblica, o irmão Adriano está disponível. Um evangelismo público, o irmão Adriano está disponível. Uma série especial sobre eventos finais, o irmão Adriano está disponível. Daniel, o irmão Adriano está disponível. Apocalipse, porque tudo isso eu já tenho bagagem. Eu já preguei nas igrejas que eu fiz parte do Maranhão, em algumas igrejas, né? E hoje eu quero trazer um tema aqui, que o irmão projete o slide, um tema que está dentro de uma das nossas crenças fundamentais, que é os últimos eventos ou eventos finais. Esse aqui, irmão, é o meu canal no YouTube. No período da pandemia, a gente quase não podia sair de casa, né? E eu estava naquela sede, só fazendo sermão, fazendo palestra, não podia pregar. Criei um canal, graças a Deus já tem 2006 inscritos. Tem um pouco sermão lá colocado, porque eu não tenho um maquinário, né? Meu canalzinho, canal Conceito Bíblico, né? Quem puder dar uma ajudinha lá, se inscrever, né? Vai para engajar mais, pode sentir à vontade, tá? E o tema que eu vou trazer hoje para os irmãos é isso aqui, ó. Uma visão geral sobre a sacudidura. Sobre a sacudidura. Nós vamos fazer um apanhado, que é uma série, que eu até coloquei no meu canal. Eu comecei a estudar, baseado em um livro da Casa Publicadora chamado Preparação para a Crise Final, de Fernando Chaig. Aí lá tem um dos capítulos falando sobre sacudidura. Aí eu comecei a buscar material aqui e acolá, encontrei outros. E aí encontrei uma tese doutoral de um dos pastores, professores da igreja adventista. Os professores dos nossos pastores, né? O doutor Heraldo Vander Lopes, onde ele fez uma tese doutoral de mais ou menos umas 600 páginas, onde ele tratou do tema, o conceito de sacudidura na Bíblia e nos escritos de Ellen White. E eu comecei a imprimir a apostila todinha, rabiscando, fiz 10 palestras em cima desse tema aí, desse material, 10 palestras, né? E dentro desses temas, entre alguns, não, esse aqui é o primeiro, mas o segundo é a realidade da sacudidura. Nós estamos hoje vivendo na sacudidura de acordo com a Bíblia e o Espírito de Profecia. Aí tem um outro tema, as causas da sacudidura. O que é que vai gerar a sacudidura na igreja adventista? E vimos quem sairá por causa da sacudidura. Ellen White não diz o nome das pessoas, mas diz as características dessas pessoas. E tem também outro tema, quantos sairão, irmão? E é um dos temas mais difíceis de passar, porque diz que lá a quantidade de pessoas que sairão do meio adventista é comparado à poeira. Milhares e milhares, mas só que com a quantidade que sai é preenchido pela outra quantidade que vai vir lá de fora, tá? E como ficará a igreja por causa da sacudidura, e no final as bênçãos da sacudidura, e tem mais outros que eu não coloquei aí, né? Mas esse é o tema assim, que eu gosto muito, sobre eventos finais. E eu quero que os irmãos abram lá no livro de Mateus, capítulo 13. Ao você encontrar, feche seus olhos e nós vamos fazer uma breve oração, tá? Mateus, capítulo 13, versículo 24 até o versículo 30, que diz assim, vamos encontrar lá primeiro. Mateus 13,
24 a 30. E preste atenção na leitura. Ao você encontrar, baixe a sua cabeça, incline a sua fronte e vamos fazer uma breve oração. Todos encontraram? Oremos. Santo e soberano Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por teu amor, por tua misericórdia. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor dirija esse culto essa noite, Pai. Fale por meu intermédio, unja os meus lábios, unja os ouvidos de cada um dos que estão aqui presentes, Senhor, e ajuda-nos a compreendermos, a termos um pequeno vislumbre, Senhor, desse tema da sacudidura, Senhor. Queremos te pedir que o teu Santo Espírito nos guie no entendimento necessário, Pai, para compreendermos o momento em que estamos vivendo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aí diz assim, Mateus 13, verso 24 a 30, diz assim, ó. Aí você vai acompanhar aí, tem. Outra parábola lhes propôs dizendo, Mateus 13, 24 a 30. Outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? O trigo recolhei no meu celeiro. Então nós temos aqui, o objetivo não é explicar essa parábola, mas tirar a ideia da sacudidura desta parábola. Aqui nós temos o dono do campo, nós temos o inimigo que semeia uma semente ruim no campo lá do dono do campo, né? O homem plantou trigo, ao outro o inimigo vem, enquanto eles dormiam, jogou lá o joio. E aí, irmão, a gente percebe assim que, isso aqui aplicando para a igreja, Deus, enquanto Deus, Ele tem o seu povo, comparado aqui ao joio na sua igreja, que é o grão firme, fiel. Em contrapartida, Satanás também, ele semeia na igreja os seus também, representado pelo joio. Diz que enquanto dormiu, diz que veio o inimigo e semeou. E aí a pergunta lá dos servos, Senhor, queres que vamos lá e arranquemos o joio? E por que não era permitido, não foi permitido eles arrancar o joio? Porque poderia vir junto, quando fosse arrancar o joio, vir junto o trigo. E é interessante, até aqui na Bíblia Andrews diz assim, que o joio é uma erva venenosa que quando pequena é difícil de diferenciar do trigo, mas que se torna bem distinta quando madura. Diz que é muito semelhante quando está pequena, mas quando ela está bem madura, você sabe exatamente a diferença de um e de outro. Tá? Ou seja, aqui a gente percebe que enquanto Deus está semeando os seus, Satanás semeia os seus, aqui ninguém sabe, você não sabe se eu sou trigo, se eu sou joio, não tem como saber. Mas conforme vou amadurecendo na minha fé, se eu vou amadurecendo ou não, para o bem, digamos, me sendo o trigo, ou para o mal, sendo o joio, com certeza a gente vai saber a diferença, Deus vai saber a diferença, porque Ele que faz essa separação. Mas o foco que eu coloquei nessa parábola aí, é o seguinte, para nós fazer até umas perguntas aqui, queria que os irmãos participassem, né? Se tiver outro microfone para sair na transmissão, veja. Algumas perguntas para você refletir para a discussão. Você tem medo da sacudidura, irmão? Levanta a mão. Quantos têm medo da sacudidura? Ninguém tem medo? Tem medo, irmão, da sacudidura? Se você tem medo, por que tem medo da sacudidura? E se não tem medo, por que não tem medo da sacudidura? É um evento, irmão, que vai... Vamos colocar, ser redundante, né? Vai sacudir as estruturas da igreja. Está sacudindo as estruturas da igreja. Só que está se intensificando e vai se intensificar cada vez mais até o momento em que for colocado um decreto dominical.
que aí nós vamos saber a diferença entre os professos adventistas, os que só professam, e os que verdadeiramente são adventistas. Entendeu? Aí outra questão, ó, quando você começa a ler aí a parábola aí do joio, e analisando essa parábola, pensa comigo, e aqui nós vamos tirar uma ideia, muitas vezes, que pode ser uma ideia, eu não sei se vocês têm essa ideia, mas já pregando em algumas igrejas, alguns irmãos, eles compreenderam que a forma como eles entendiam a sacudidura estava errado. Olha, quando você analisa essa parábola, se o trigo representa o bom, todos concordam com isso, que o trigo representa o bom, o povo de Deus fiel, o trigo. Se o trigo representa o bom, ele fica na peneira ou ele sai? Fica na peneira. Vamos imaginar, fica na peneira, né? Agora veja, o que isso significa na realidade do peneiramento ou da sacudidura do povo de Deus? O que isso significa? Aí eu vou explicar. Por que eu fiz essas perguntas para a discussão? Por quê? Infelizmente, no meio adventista, se tem algum visitante, não se assuste, né? E alguns irmãos também não se assustem. No meio adventista, infelizmente, tem muitas pessoas que começam a imaginar na sua mente um conceito de sacudidura totalmente contrário àquilo que a igreja crê, como Ellen White apresenta e como a Bíblia apresenta. Qual é o conceito deles equivocado? Veja, por isso que eu fiz a pergunta, quem que fica na peneira? É o trigo ou é o joio? É o trigo. Qual é o conceito equivocado que eles têm? Que quando vier o decreto dominical, os fiéis vão sair da igreja e formar um outro remanescente, e os infiéis vão ficar. É correto esse pensamento, irmão? Não é. Inclusive até aquele pastor, um professor também, que hoje ele está lá na conferência geral, o pastor Albert Ronald Tim, ele escreveu um artigo muito interessante chamado A Nova Hermenêutica Antitrinitariana, onde ele apresenta essa ideia que alguns dissidentes têm de que eles estão, muitas vezes no nosso meio, esperando em algum momento que a igreja, os fiéis vão sair da igreja para eles formar um novo movimento. E ele diz, aí conclui lá, com o texto de Ellen White, não sairá um remanescente de dentro do remanescente. Esse é o povo que vai até o final, entendeu? Então deu para entender? O conceito de sacudidura é esse, o povo fiel é o que fica, representado pelo trigo, e o infiel é o que sai. E vamos ver alguns motivos que vai levar eles a saírem. Nós vamos ver aqui, tá? Alguns motivos. Mas veja só, olha essa declaração de Ellen White, ó. Olha o que ela fala aqui. Eu vou ficar aqui para não ficar de costa para vocês e ficar olhando para a câmera aqui. Olha o que a declaração de Ellen White sobre esse tema. Está no livro Eventos Finais, na página 172. Ela diz assim, ó, ser membro de igreja não garante salvação, né? Aí ela diz assim, é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Não é de assustar, irmão? Será que eu estou incluído nesse meio? Nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja estão preparados para concluir a sua caminhada? Não é de assustar? Nós temos que fazer uma autoanálise individualmente. Senhor, o que é que está me faltando? Veja, por isso a Espírito de Profecia, ela consegue ver, é o microscópio de Deus, consegue ver além do que a gente acha ou do que a gente imagina. Vai muito além. Então, nenhum dentre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja estão preparados para cumprir ou finalizar a sua história terrestre. Vão ficar pelo caminho. Se nós não mudarmos nossa atitude, deixarmos, vamos imaginar aqui, verdadeiramente assumir a posição de trigo e não ficar naquele, hora é trigo, outra hora é joio, outra hora é trigo, vamos ficar pelo caminho, tá? Vamos ficar pelo caminho. Aí vejam, o texto aí, ó, que mostra o conceito de sacudidura na Bíblia, Amós 9, verso 9. Eu vou ler, se vocês quiserem anotar, os PowerPoint tá aí para vocês também. Amós 9, verso 9 diz assim, ó. Veja, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, ou seja, na peneira, sem que caia na terra um só grão. Aqui está Deus falando por meio do profeta Amós. Aí,
Outras passagens vão ampliar isso aqui na Bíblia Sagrada, tanto na Bíblia como no espírito de profecia. Isso aqui aconteceu, diz que entre todas as nações Deus sacudiria o povo de Israel, para mostrar verdadeiramente, para prová-lo verdadeiramente, quem o seguia, quem o amava, quem o obedecia de todo o coração e quem não obedecia. Aí diz assim, como sacode o trigo no crivo, na peneira. Aí nós vamos entender um pouco também, como é esse conceito no antigo Israel, de colheita, de peneiramento, de armazenamento do trigo nos tempos bíblicos. Como era isso? Veja só, Deus estava prometendo ia sacudir a casa de Israel. Veja, olha, para o povo de Israel, o processo de peneiramento do trigo acontecia da seguinte forma: o trigo era plantado, aí ele era colhido, depois ele era atado em feixes, igual essa imagem aí que vocês estão vendo, atado em feixes. Depois ele era colocado sobre rocha, uma rocha plana, ou plana, né? Uma rocha plana, depois do trigo ser recolhido. Logo depois ele era batido com vara flexível. Quantos aqui já trabalharam de roça? Não sei se para cá tem isso, né? Maranhão tem muito. Você planta o arroz, aí chega um momento que você vai colher o arroz. Hoje já está mais moderno, né? Mas antigamente você tinha um grampo que você colocava aqui, um grampo de ferro amolado, que você colocava entre os dedos. Eu acho que os mais novos não vão saber o que é isso. Aí você pegava aquela fila de arroz terrível, né? E ficava aí com um cofãozão aqui do lado, né? Um tiracola aqui do lado e colhe no arroz. Aí você pegava aquele moizinho tudinho, depois botava no sol, secava, depois a gente ficava olhando para secar, né? Aí você pegava uma vara e depois batia naquele arroz, para sair do cacho. Aí depois jogava aquele bagaço para o lado e o arroz ficava ali. E depois ainda vinha um outro processo, você depois disso, alguns torravam arroz, outros botavam para esquentar ainda mais no sol, aí ia pilar, né, no pilão, para tirar aquela casca, e aquele grãozinho branquinho depois era consumido. Muito semelhante ao que fazia com o trigo, né? Colocava sobre a rocha plana, batia com a vara flexível, assim se obtinha uma mistura de palha, igual arroz, e trigo. Uma palha e trigo. E aí a palha mais o trigo, como vocês veem aí, o processo, a palha mais o trigo, era juntado em pilhas. Usava-se, então, um garfo com 5 pontas, igual um garfo gigante, um garfo gigante, né? Igual se fosse uma pá. E aí ele pensava da seguinte maneira, o israelita, né? A pilha era jogada para cima, está aqui o montão de trigo, aí ele imaginava assim, o vento, ele sentia, né? O vento vem dali e leva para ali. Então eu vou pegar com aquele garfo gigante, aquela pilha de trigo, jogo para cima. E aí o que era palha, o vento levava, e o que era mais sólido ficava no chão. E aí era jogado contra o vento que soprava a palha para longe. E o trigo caía no chão. E aí tinha mais outro processo. Vocês veem a imagem aí, dessa forma. O vento vinha de determinado lado, ele pegava aquela pilha gigante, jogava para cima, e o que era sólido ficava, e o que era palha era levado para bem longe. O mesmo processo, é o processo semelhante assim que vai acontecer no meio do povo de Deus. Não que ele seja jogado para cima, mas a gente vai ser sacudido. Aqueles que verdadeiramente são sólidos na fé, permanecerão. Aqueles que são comparados a palhas, a joio, vão ser levados para bem longe. Entendeu? Deu para entender, irmão? Estão entendendo? Bacaninha? Maravilha. Vamos passar mais. Depois disso, acontecia que o trigo caía no chão. Aí havia ali uma mistura, misturava-se com o resto de palha do chão, eram amontoados novamente, colocados juntos em uma peneira, que aí você vê a imagem da peneira, que era sacudida. Lá no Maranhão a gente conhece como crivo, peneira, quibanhe, como se faz com arroz. E ali era sacudida, e o trigo ficava e a palha caía. Então sacudia isso aqui e jogava para cima. Tá? E o interessante, como diz aí o slide seguinte, que a peneira era sacudido primeiramente de forma lenta, porque estava pesado, né? Com aquele trigo, era de forma lenta e com pouca intensidade. Contudo, havia regularidade na sacudidura ali. Aumentava-se o movimento e a intensidade aumentava-se gradativamente. E no auge da intensidade, a pouca sujeira restante era retirada com a mão e só os grãos limpos ficavam na peneira. Entendeu? Só os grãos limpos ficavam no final. E finalizava da seguinte maneira, tem esse grande jarro aí, eles finalizavam o processo com o recolhimento e o armazenamento dos grãos em grandes potes de cerâmica, como você vê nessa imagem. E aí, irmão,
Algo muito semelhante a isso, que acontecia, da mesma forma que acontecia lá no povo de Israel no passado, na colheita do seu trigo, é o que vai acontecer no nosso meio. Como assim? A sacudidura não é um evento isolado no futuro. A sacudidura, ela já começou. Ela está intensificando o processo. E gradativamente ela vai se intensificando e vai ser o ápice dela no decreto dominical. No decreto dominical vai ser o ápice da sacudidura. Mais intenso. Para você se localizar melhor, eu trouxe esse diagrama. Ó. Eu não sei se consigo... Não. Vocês veem aqui, ó, essa faixa gigante aí, ó, uma seta que está Jesus no santuário celestial, é o momento em que a porta da graça se fecha. Dessa faixa para trás, dessa seta para trás, são os eventos que ocorrem dentro da igreja. E entre esses eventos está o quê? E ocorre no período que está acontecendo o grande juízo de investigação. E entre esses eventos que está acontecendo hoje, é a sacudidura, além do revivamento e reforma, da chuva serôdia, do alto clamor e término da obra, tempo de angústia, e ela vai se intensificar bem aí, ó, logo abaixo daquela faixa preta gigante, logo abaixo, no decreto dominical, onde muitos vão ser chamados para abandonar as grandes cidades, eles vão para as pequenas cidades, mas muitos ficarão nas grandes cidades para continuar pregando o evangelho, né? Mas Deus vai chamar algumas pessoas para continuar na cidade e outros vão para os montes, né? Para os lugares isolados da terra. E aí a gente vê, a sacudidura, ela está nesse período aqui, irmão. Do momento de 1844 até o fechamento da porta da graça, até o momento do decreto dominical, que é onde vai ser se intensificado cada vez mais. Entendeu? Esse momento, só para a gente se localizar no tempo. Aí veja só, Amós 9, né, verso 9, que diz que Deus ia peneirar a nação de Israel, sem que caia na terra um só grão. Ou seja, todos aqueles que verdadeiramente se apegaram a Deus, a sua palavra, não vão ser sacudidos. Não vão ser sacudidos. Tá? E aí tem outro texto. Qual é a aplicação espiritual da sacudidura? O peneiramento em si, ou a sacudidura em si, ele é um processo. E não um simples ato, e não pode começar de modo abrupto e intenso. Senão muitos grãos de trigo seriam perdidos. Vai do suave e lento ao forte e intenso, que é no momento do decreto dominical, tá? E aí, irmão, quando vai começar? A gente já viu, eu já falei, mas um livro Eventos Finais diz assim, ó, quando vai começar? Ela diz assim, ó, estamos no tempo da sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudisse-á. E o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem os seus mandamentos por palavra e ação. Quando vai começar? Ela diz bem claro, nós já estamos no tempo da sacudidura. Olha que ela morreu em 1915, se eu não me engano. E ela já falava nessa época que já estamos no tempo da sacudidura. Mas é a sacudidura intensa, aquela escatológica, não. É naquele processo ainda que estavam muitas pessoas. E alguns exemplos de pessoas nessa época dela que foram sacudidos. John F. Kellogg, já ouviram falar? O médico, naturista, foi sacudido. Duncan Wright, A.T. Jones, pioneiros da época dela. E entre outros, irmão, que foram sacudidos. E ela já via isso, ó, nós já estamos no tempo da sacudidura, tá? Então, de acordo com essa informação, a sacudidura já começou, continua e vai aumentar de intensidade até chegar à grande sacudidura final, que é conhecida como sacudidura escatológica, onde finalmente o grão será separado da palha, ou seja, os fiéis separados dos infiéis. Tá? Já começou, mas vai se intensificar cada vez mais. E aí, veja só esse texto. Ela diz sobre a sacudidura, que ela virá, mas já começou. Ao seu povo de Deus selado em sua testa, e não se trata de um selo ou sinal que se possa ver, mas uma fixação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possa mais mudar, estará também selado e preparado para a sacudidura que há de vir. Mas ela diz, e já começou. Então, ela fala de uma sacudidura que já começou,
mas uma que há de vir, a grande sacudidura escatológica. Eu vou passando bem rápido aqui. Agora veja, algumas causas da sacudidura, o que vai levar muitas pessoas a saírem, a serem sacudidos. Algumas causas. A primeira é ao as pessoas abraçarem o conjunto de verdades bíblicas. Mateus 10, 35 a 36 diz: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quando as pessoas começam a abraçar o conjunto de verdades bíblicas, aí você começa a perceber que muitas vezes os piores inimigos são os da nossa própria casa. E aí, por pressão, por crítica, muitas vezes as pessoas abandonam a fé, por ter abraçado esse conjunto de verdade, e não se agarrar, se fixar nessas verdades, e acabam que elas preferem deixar a fé. Esse é o primeiro motivo da sacudidura. Outra causa da sacudidura. Na verdade, o texto de Ellen White confirmando isso: começou a forte sacudidura e continuará, e todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados. Então, a partir do momento que nós abraçamos esses conjuntos de verdades, para nós não sermos sacudidos, nós temos que fazer o quê? Nós temos que estar dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade. Senão, qualquer crítica, qualquer palavra que a gente não se agrade, por ter abraçado esse conjunto de verdade, a gente vai cair fora. E aí vai ser igual prego em areia, não se fixa em nada, e facilmente é levado por vento de doutrina, por uma crítica, por isso, por aquilo outro, entendeu? Então esse é um dos motivos. A outra causa da sacudidura, de acordo com a Bíblia e o Espírito de Profecia, é perseguição religiosa vindo de fora da igreja. 2 Timóteo 3,12 diz assim, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, quer viver uma vida piedosa ao lado de Cristo Jesus? Pode ter certeza que vai vir perseguição. Então, perseguição religiosa vindo de fora da igreja. E aí o grande conflito na página 608, confirmando esse texto, diz assim, a conscienciosa obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. Por você buscar ser fiel à palavra de Deus, isso vai ser considerado rebeldia. E diz, e cegados por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente, o patrão ou patroa oprimirá o empregado que observe os mandamentos, e cumprir-se-á, irmão, ela diz literalmente essas palavras de 2 Timóteo 3,12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas o que acontece? Aí as pessoas, os cristãos hoje, para não sofrer perseguição, começam a abrir concessão em sua fé. Rodrigo Silva, ele conta uma história que quando ele estava fazendo o doutorado dele lá na USP, em arqueologia clássica, aí disse que ele ia no refeitório, né? Tinha outros adventistas lá, fazendo outro doutorado lá. Aí ele disse que chegava lá no refeitório só tinha pastel com presunto, que é porco, né? Porco. E aí, ele disse, não, eu não como não. Ah, mas você é adventista, né? Sou. Não, mas tinha um aí, adventista, ele comeu. Aí ele disse que não sabia onde meter a cara, rapaz. Muitas vezes acontece isso, mas as pessoas, para não desagradar, para não ser taxado de esquisito, não, bora comer aqui, bora beber aqui, bora fazer isso, bora acolá. Aí ele não toma uma posição tenaz e ousada ao lado da palavra de Deus. E aí nunca vai vir perseguição. Mas ele está declarando qual lado ele está assumindo, ao lado do joio, né? Por não tomar uma posição firme. E ele conta isso, tá? Então diz que com a conscienciosa obediência à palavra de Deus será considerado rebeldia. Rapaz, tu é rebelde demais, todo mundo faz isso, por que tu não faz também? E aí vem aquela perseguição vindo de fora, né? Vamos ver mais. Resistência também, outro motivo da sacudidura, é a resistência. Deixa eu ver se eu volto aqui. É a resistência
a testemunha fiel. Lá em Apocalipse 13, 3, verso 14 a 16, diz que ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui é Jesus falando, e Jesus falando como alguém que realmente nos conhece, que é a nossa situação, a nossa realidade hoje. Estamos nem frio nem quente, e ele está ao ponto de nos vomitar de sua boca. Mas aí, irmão, esse testemunho direto que nos mostra a nossa realidade, como verdadeiramente nós somos, que é ouvido quando você lê a sua palavra, lê os Espíritos de Profecia, quando o pregador apresenta, esse testemunho direto é o que vai gerar resistência de muitas pessoas. Resistência a esse testemunho da testemunha fiel, Jesus Cristo. Resistência, e isso vai ser um dos motivos da sacudidura. Ela também diz o seguinte, ó. Eu estou pegando o texto bíblico e confirmando o Espírito de Profecia. Primeiros escritos na página 270. Eu perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Alguns não suportarão esse testemunho direto, e levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Hoje, eu já vi nem um, nem dois, alguns pastores, até no nosso distrito mesmo, eles falando: irmãos, está muito difícil pregar hoje na igreja adventista. Não se pode mais chamar o pecado pelo nome, não se pode mais fazer um sermão mais contundente, não se pode, porque um se chateia aqui, outro se chateia acolá, outro vira a cara, outro abandona a igreja no meio do sermão, porque não estão resistindo à testemunha, o testemunho direto da testemunha fiel, não estão resistindo. Pode não ser eu, irmão, pode não ser você, mas todos os que resistem a essa mensagem, a igreja de Laodiceia, serão sacudidos. Serão sacudidos. Entendeu? Vou passar. Poderia falar muito mais coisas. Aqui é uma imagem que ilustra bem, ó, um grande crivo e uma grande peneira. E o testemunho direto da igreja remanescente, sendo pregado. E vai abalar as estruturas da igreja. E aí, os infiéis caindo ali pelos furos da peneira. E dizendo, ó, a norma é muito alta. E aí, testemunho volume 1, página 181, diz: alguns não suportarão a sacudidura, porque a igreja adventista, diferenciada de todas as igrejas desse mundo, a igreja ela tem um padrão, uma norma muito alta. Leia o manual da igreja que você vai ver essa norma muito alta. E alguns não vão conseguir viver à altura dessa norma, e não vão resistir, vão ser sacudidos para fora da igreja. Então está aí, ó, se intensificando, e a testemunha fiel está aí, ó, dando o seu testemunho direto para a igreja de Laodiceia, que representa nós aqui vivendo nesses últimos dias, né? Outra causa, falsas teorias. Outra causa da sacudidura no meio do povo de Deus, falsas teorias vindas do meio do povo de Deus, do meio de Israel. Se você ler 2 Pedro 2, verso 1, diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente, ou numa versão diz assim, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, e aqui aparece heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitas teorias vindo, ó. O que me ajudou a gostar de profecia na igreja adventista foi um irmãozinho lá do Maranhão. O irmãozinho, quando ele pegava o microfone, irmão, eu me lembro a primeira vez que eu vi ele pregando. O nome dele era Joanã. Os irmãos que vão ouvir isso aí no YouTube, vão compartilhar o link com ele lá, eles vão lembrar, o Joanã. Irmão, ele era analfabeto, nunca foi numa escola, ele tinha posições muito esquisitas, né? Ele não deixava a filha para a escola, a filha, quando completou 12 anos, fugiu, não sabia ler, ele lia com muita dificuldade, mas uma coisa, todo mundo admirava, inclusive os pastores lá do nosso distrito.
sabe ler, difícil, mas o cara tinha praticamente a Bíblia toda na cabeça. Aquele capítulo, o capítulo 1 de Grande Conflito, que fala sobre a destruição de Jerusalém, eu ficava besta, ele contava todinha de cor. E uma vez ele foi pregar sobre a abominação desoladora na nossa igreja, e ele começou a contar aqueles textos, e sabia que era do Grande Conflito, e falando, como se ele, e só aqui olhando aqui, e os olhos vidrados assim, em algum ponto, e falando o texto todinho do Grande Conflito. Mas infelizmente esse irmão, ele saiu da igreja, fez o maior escândalo na igreja, recorreu lá, faltou bater lá na tesouraria lá, e quis todos os dízimos e oferta que ele devolveu, fez o maior escândalo lá, uma bagunça terrível, fugiu, foi para um grupo dissidente, do grupo dissidente ele não aguentou porque não concordava com as pregações dele, foi para outro, montou, aí entre eles brigaram, hoje ele vive meio assim paranoico, ele anda lá no nosso bairro, né? Até o tempo que eu saí lá, ele ainda vi ele andando, com um megafone, né? E fica nos cultos de sábado, de frente da igreja, dizendo que a igreja adventista é Babilônia, que a igreja é isso, aí usa os filhos dele, o bichinho tão inocente fica assim meio acanhado. Aí eu fiquei olhando assim, irmão, os piores inimigos da igreja vai se levantar do nosso meio mesmo, do nosso meio. E aí a gente vê, falsas teorias vindas do meio do povo de Israel. Muitas das vezes, a gente vê os próprios líderes acariciando ideias. Eu estava até aqui, aí eu tenho um contato, né, os Facebook, eu sigo algum no Facebook, de alguns anciãos lá da minha cidade, o cara compartilhando um link de um ateu, e ele é da igreja, ancião da nossa igreja lá, de um ateu dizendo que agora o dízimo não é mais, é mensal, é anual. Aí eu fui e marquei, irmão, você sabe quem é esse fulano, irmão? Isso aí é um ateu, irmão. E ele compartilhando nas redes sociais dele. Ou seja, o que muitas vezes falta para nós, membros da igreja, especialmente também para a nossa liderança, é a gente conhecer primeiro que aquilo que a gente crê, aquilo que sua própria igreja ensina. Né? Muitas vezes, muitos líderes não têm nem quem sabe, tem mal a lição da escola sabatina. E quando se é confrontado com uma situação em que exige ele testemunhar da fé dele, ele não sabe dar uma justificativa de nada. E aí é bem facinho de ser visgado por qualquer mensagem falsa. Facinho demais. Olha o que Ellen White diz assim, que ao vir a sacudidura para a introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seu sentimento de amargura. Muitas vezes a pessoa já tem um sentimento de amargura contra a liderança ou contra a igreja, aí aparece no meio dos irmãos que prega uma coisa estranha, ele para concordar, para combater aquilo que ele é contra na igreja, ele vai e abraça, ou ela vai e abraça, e quando ele vai ver, não tem nada a ver com o que a própria igreja dele ensina. Cuidado, as falsas teorias vindas do meio do povo de Deus vai tirar muitos. E agora uma das últimas causas da sacudidura, que é críticas, calúnias e falsidade, que vai gerar a sacudidura no meio do povo de Deus. E eu não preciso assim ser nenhum vidente, nenhum profeta, nenhum cientista, nada, que eu creio que aqui é nosso meio aqui mesmo, onde eu estou pregando, muitas pessoas já tenham saído por esse desses motivos aqui, um desses motivos, né? Críticas, calúnias e falsidade. Tiago 1, verso 26 diz assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Cuidado. As críticas, as calúnias e a falsidade vai gerar a sacudidura no meio do povo de Deus. Testemunho para ministros e obreiros, na página 411, Ellen White diz assim, mesmo em nossos dias tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias. Pessoas que o professor
o instrutor bíblico teve o maior trabalho, muitas vezes passa 6 meses passando um estudo bíblico, a pessoa se convence da verdade, se batiza. Um mês depois, aí começa a vir aquela ovelha negra do meio da igreja e começa a caluniar aquela pessoa, né? Olha, para a vida, começa a levantar, fazer um levantamento da vida passada daquele recém-batizado e começa a caluniar e a pessoa logo vai embora. Aí diz assim, ó, que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhe foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Abriram o coração à semeadura do joio, o joio brotou entre o trigo. Cuidado, as calúnias e falsidades vai ser também um dos motivos da sacudidura. E para encerrar, o outro, causa da sacudidura no meio do povo de Deus. Um terrível mundanismo. Isso aqui é mais sensível. 2 Tessalonicenses 2, de 11 a 12. É por esse motivo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, pessoas que estão em nosso meio, aparentemente parecem ser trigo, mas que infelizmente eles não dão crédito à verdade. Cristãos ou adventistas somente quando estão na igreja, lá fora, faz e acontece, não se preocupa com o que come, o que bebe, como se vestir, como se portar, qual os divertimentos que eu vou participar, não se importam com isso. E aí, irmão, é esse mundanismo que está invadindo a igreja que vai ser uma das causas da sacudidura em nosso meio. As causas da sacudidura, o mundanismo. Poderia citar vários pontos aqui do que é mundanismo, mas os irmãos imagino que os irmãos estejam pensando o que é esse mundanismo. Atos dos Apóstolos, Ellen White, na página 147, diz assim, ó, especialmente solene a afirmação do apóstolo com respeito aos que se recusariam a receber o amor da verdade. As pessoas não podem rejeitar impunemente as advertências que Deus, em sua misericórdia, lhes envia. Deus retira seu espírito dos que persistem em desprezar essas advertências, deixando-os na dependência do engano que amam. Diz que Deus envia a operação do engano. Da seguinte forma, as pessoas conhecem a verdade, mas querem viver no engano, na mentira. Deus permite com que isso permaneça. E isso vai chegar um momento certo em que ela vai servir de pedra de tropeço para ela. Está vivendo no engano, uma mentira. E aí serão sacudidos, tá? Serão sacudidos. Por isso, irmão, com isso, a gente vê que a sacudidura vai trazer alguns resultados benéficos para a igreja, né? Primeiro, vai haver uma purificação pessoal, individual na igreja, de cada irmão, dos que resistirem ao mundanismo, às calúnias, dos que resistirem às falsas teorias. Vai haver uma purificação pessoal, vai haver uma purificação da igreja. A igreja vai deixar mais de ser igreja, os membros vão deixar mais de ser membro de banco e vai ser mais uma igreja missionária, uma purificação da igreja. Vai haver um cumprimento profético, tá? E aí vai se renovar a esperança desse povo. A sacudidura tem um benefício para tudo isso. No livro Eventos Finais, na página 173, Ellen White diz assim: o Senhor virá em breve, em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joeirar, ou seja, peneirar, pois entre nós há homens perversos que não amam a verdade nem honram a Deus. Então, toda a igreja vai passar por esse processo de aprimoramento, porque Deus sabe, Ele olhando com seus olhos de fogo, como apresenta em Apocalipse 1, que aqui há homens maus, que nunca se deixaram se converter pela verdade. E entre todos nós aqui vai haver esse aprimoramento. No mesmo livro, na página 180, ela diz assim, ó, ela diz: o peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas. A palha, como nuvem, será levada pelo vento,
e mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Olha para a igreja assim, você olha aqui só tem povo fiel. Mesmo de lugar onde só vê ricos campos de trigo, logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e se revelar-se-á verdadeiramente quem é trigo e quem é joio. Agora eu queria pedir a sua participação. Quantos entenderam? Levante a mão. Quantos entenderam essa mensagem? Quantos creem que nós estamos vivendo nesse período? Entendeu? Quantos creem? Que Deus nos abençoe, irmão. Que nós venhamos estar firmes quando essa peneira começar a se intensificar cada vez mais e nós não sejamos o joio, não sejamos sacudidos para fora da igreja, mas que nós estejamos em pé quando Cristo voltar na nuvem do céu. Amém? Vamos ficar em pé e fazermos uma breve oração? Oremos. Santo e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essas breves instruções que o Senhor nos deu por meio da Tua palavra, por meio do Espírito de profecia, por meio das ilustrações. Ajude-nos, Senhor, para que essa mensagem venha estar fixada em nossa mente e que o Senhor, que tem os olhos como chamas flamejantes, venha nos purificar, Pai, e nos preparar para estarmos em pé quando o Senhor voltar nas nuvens do céu pela segunda vez, Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, e tua igreja responde: amém, Senhor. Amém.